Muito boa noite! Tudo bem, pessoal? Aqui é a live do Baronese mais uma vez, trazendo convidados especiais para você, tá? Hoje eu recebo aqui a Adriana Maluendas. Ela é uma brasileira que sobreviveu aí ao atentado das Torres Gêmeas, né? Amanhã vai fazer já 19 anos que esse atentado aconteceu. E eu tive a ideia de convidar ela, que é uma pessoa super bacana, também é escritora. Inclusive, para quem assistir essa live, eu vou concorrer aqui, vou sortear para vocês concorrerem a um livro que ela escreveu chamado Além das Explosões, tá? Então é um livro bem bacana, bem interessante, né? Onde ela relata tudo que ela vivenciou e vocês vão poder ter aí em casa. Tô aqui esperando a minha convidada, tá? Tô feliz com essa live de hoje. Ela é uma pessoa muito bacana, a gente fez uma amizade bem bacana. E é isso aí, vamos trazer aí conteúdo e entretenimento para vocês. A minha convidada já tá aqui, uma convidada de peso, uma pessoa bastante bacana que me recebeu com muito carinho, topou na hora assim fazer essa live comigo. E eu tô muito feliz em poder conversar com ela, né? Pra mim ela é um exemplo aí de mulher, mulher guerreira, batalhadora. Ela venceu aí um obstáculo muito grande, né? Que a gente sabe que não foi fácil. Ela viveu isso de pertinho. A gente aqui do outro lado da TV sempre assistiu aos noticiários aquele dia e lembra com bastante medo, né? Imagina pra quem tava lá como deve ter sido difícil. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Iniciar esse bate-papo bem bacana. Boa noite aí pra todo mundo que tá entrando, tá? Um beijo. Oi, Flávio. Oi, não tô te vendo ainda. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá, vamos ver então. Já deve estar chegando a imagem. Você Só já se tá me demora. vendo? Eu já estou te vendo. Ah, agora! Tudo bem? Ai, que linda! Oi, meu amor, um beijo. Muito obrigado por ter topado participar aqui da live do Baronese. Tô muito feliz com a sua presença aqui. Prazer é todo meu. Com muito carinho. Estou aqui para responder tuas perguntas, falar sobre esse tema tão importante que mudou não só o país, mas o mundo, né? Sim, sim, verdade. Foi um acontecimento que chocou todas as pessoas, até de todos os lugares do mundo. E você estava lá pertinho, viu tudo aquilo de perto, e com certeza foi uma experiência bem difícil, e que com certeza você saiu dessa muito mais forte do que você entrou. É... Eu, eu, hum, pode falar. eu, assim, eu saí mais forte em diferentes áreas, mas também eu mais fraca, talvez dizer a palavra fraca, em alguns outros setores, assim, porque é uma coisa que marcou muito, né? Eu presenciei tudo, eu estava ali presente durante todo o momento e pós o momento, então é muito marcante, mexe com a gente em todos os setores, físico, emocional, espiritual, então é algo difícil de falar. Eu me mantive muito fechada ao mundo por muitos anos e foi difícil começar a me abrir e falar sobre o assunto, né? Mas consegui. Eu não consigo nem imaginar como é estar passando o que você passou naqueles momentos ali de dificuldade, de medo, o que é que passou na sua cabeça. Realmente eu tenho certeza que foi uma experiência difícil, mas você é muito guerreira e eu te admiro muito por isso e por tantas outras qualidades que você tem, que eu já conheço que você tem. Olha, eu queria saber de que cidade do Brasil você é. Eu sou de Paranaguá, do litoral do Paraná. Que Sou legal. paranaense. Ah, que bacana. Conta um pouquinho como é que foi essa tua história daqui, que você se mudou para lá. Me conta um pouquinho Bom, como foi esse processo do Brasil para foi os Estados Unidos. Tá, eu sou formada em comércio exterior, né? E eu trabalhava com importação e exportação. A empresa que eu trabalhava, e eu já tinha também a minha própria empresa de consultoria, eu estava a trabalho e a estudos também. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para cá e ficar morando 2 anos trabalhando e depois retornar ao Brasil, né? Ou ver o que ia acontecer. Então foi um ano muito difícil, foi um ano 2001, foi um ano começou muito difícil na minha família. A minha mãe estava passando por tratamento de câncer de mama. Eu perdi a minha avó
materna naquele ano. Então foi um ano muito difícil Não. e eu estava assim postdatando a viagem, transferindo. Aí até chegou o último momento, porque eu estava fazendo também, estava matriculada para um curso de finanças no New York Financial Institute. Era o último, assim, eles já não podiam mais trocar a data da minha inscrição. Uhum. Aí eles falaram, não, você tem que ser, você vai fazer o fall, que é o outono e inverno, senão você vai perder a matrícula e tal. E eu já estava com tudo praticamente pronto para vir. E eu saí do Brasil dia 7 de setembro, no feriado, cheguei em Nova York dia 8 de setembro, e, nossa, 3 dias, né, praticamente antes de tudo que aconteceu, eu cheguei. Então, praticamente em Nova York, era a minha primeira vez, eu estava conhecendo ainda as pessoas do ambiente de trabalho, ainda eu não sabia onde eu ia morar, eu estava hospedada, Flávio, no Hotel Entre as Torres, que se chamava Marriott World Trade Center Hotel. Ele Era fica no conhecido como térreo? Fica no térreo da torre? Não, fica entre as torres. Era a Torre 1 era norte, a Torre 2 era sul, e entre as torres era o hotel onde eu estava hospedada. Você tava no meio do babado todo. Meu Deus. Então, quando tudo aconteceu, você me perguntou isso antes também, eu já vou te responder. A gente tinha 1 hora de diferença, como agora, e eu tinha recém falado aquela manhã com meu pai para saber da minha mãe. E naquela época não era tão usual você ter celular, tá levando para cá e para lá. Já havia WhatsApp, celular. não tinha nada disso, né? Não. Então, naquela manhã, eu falei com o meu chefe no Brasil, falei com meus pais, e, inclusive o meu chefe, eu falei para ele: bom, eu vou estar aqui no quarto por mais meia hora, depois eu só vou me comunicar por e-mail no final da tarde. Então, quando tudo aconteceu, imediatamente meu chefe sabia que eu tinha falecido, que era impossível eu ter sobrevivido, que eu estava dentro do Uhum. hotel. O hotel foi completamente destruído pelas torres. Nossa. Olha, me fala uma coisa, antes da gente aprofundar um pouco mais esse episódio, me conta um pouquinho como é que era o World Trade Center antes do acidente. Eu não havia vindo ao World Trade Center antes. Foi a minha primeira experiência em Nova York e naquele local, mas eu já havia vindo morar nos Estados Unidos, na Califórnia, quando eu estudei, quando eu fiz transferência de estudante, né, Uhum. intercâmbio. Mas eu não tinha não tinha conhecimento de como era. Claro, conhecia por foto, conhecia por filmes, por todos os finanças, que era o maior centro financeiro de Nova York. Maior ainda do que o Wall Street, né? Sim. Ali era 24 horas, Flávia. Tinham empresas de todos os lugares do mundo com escritório ali. Então, era praticamente 24 horas. Era o O mais pessoal top, trabalhando. né? O prédio mais badalado, assim, de sentido de comércio, de Comercial, tudo. Nossa. Foi realmente. Eu pesquisei um pouquinho sobre ele, eu nunca tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos ainda, mas eu achava lindo, né? Eu vi as fotos, era tipo um shopping gigante. Foi bem triste. Olha, eu tenho outra pergunta para te fazer aqui. Na verdade, eu vou te contar primeiro um. A gente foi fazer um congresso lá em São Paulo, minha mãe, e eu fui com ela. E ela é dentista e ela estava fazendo um congresso lá em São Paulo. Aí tinha um criançódromo que era para os filhos dos médicos ficarem lá brincando. Só que nesse dia eu acordei com um pressentimento ruim e falei: mãe, eu não quero ir hoje. E ela: mas por que você não quer? Mãe, eu não quero, sei lá, eu não quero, quero ficar aqui no hotel jogando e tal. Olha, teve um acidente no ônibus que a gente ia nesse mesmo dia e não aconteceu nada com a gente, entendeu? Algumas pessoas se machucaram, ninguém faleceu, mas mesmo assim teve um acidente. Então a gente ficou bem em choque, né? Porque meu pressentimento foi real. Naquele dia, você teve algum pressentimento? Você passou por alguma coisa quando você acordou ou era um dia comum? Olha, um dia comum. Para mim, a minha cabeça, eu estava assim naquela época, eu era assim muito workaholic, sabe? Eu estudando e pensando no que eu tinha que fazer já no dia seguinte, conectada com o Brasil, olhando e-mails e tal.
O dia estava lindo, Flávia. Era um dia de primavera, outono, assim, sabe? Tava lindo, final de verão. Então, e era uma área assim que tinha uma praça entre as torres, onde o pessoal praticamente descia para comer seu lanche rapidinho, já voltava a trabalhar. Então, uma área muito, muito popular, muito, muito linda. E naquele dia especificamente, eu tinha uma prova para fazer no New York Financial Institute, que era às 8 da manhã, 8h45. Aí depois, às 9h30, eu já tinha que estar indo na empresa onde eu iria estar trabalhando e fazendo todos os estágios e todas as reuniões. Então, eu estava assim, estava com o dia já praticamente tudo acertadinho, tudo agendado, e simplesmente cedo, depois que eu desliguei o telefone com o meu chefe, inclusive, eu estava dentro do meu quarto ainda, estava terminando de me arrumar. Na hora que o primeiro avião bateu, você estava no quarto? Estava ainda no meu quarto, Me Flávio. tenta descrever para mim o que é que você escutou, o que é que você pensou na hora que o primeiro avião chocou, colidiu na primeira torre. Eu estava hospedada no 6º andar, e você sabe que as torres gêmeas são mais de cento e Boa poucos noite, pessoal. andares. Então, do meu quarto, da minha janela de hotel, eu não tinha acesso de ver o topo, entendeu? Uhum. Mas quando o primeiro avião colidiu, eu senti o tremor no meu quarto. Porque quando o avião colidiu com o prédio e o hotel era no meio, claro que se sentiu o impacto, né? Mas Foi eu não tipo um tinha ideia estrondo. do que estava acontecendo lá. Foi tipo um estrondo. Nossa, foi um estrondo, foi um zoom. Ó, E entrou e aqui na saiu. minha cidade é famosa por estrondos, viu? Caruaru. Ontem mesmo teve 10 estrondos aqui, viu? Nossa. Minha filha. Foi babado. Sim, mas continua aí a história. Eu só queria te informar que aqui também tem estrondo. Mas me conta como é que foi esse estrondo que você sentiu. Foi muito forte, Foi, muito foi, alto? foi um zoom bem forte e aí entrou e explodiu. E aí foi aquela explosão. No momento, eu achei, porque tinha um restaurante famosíssimo lá no topo das torres, que se Uhum. chamava de Windows of the World, que era assim, um restaurante panorâmico, super badalado e tal. Mas aí o que aconteceu? Eu senti o estrondo, senti o impacto e continuaram explosões. E isso eu Meu Deus. fiquei falei assim, alguma coisa muito séria está acontecendo, né? E as explosões continuavam, continuavam. E eu olhei pela minha janela, e da minha janela do quarto, eu via muitos debris, muitas coisas caindo, papel, pedaço de construção. Eu falei, alguma coisa Tinha naquela. Eu gritos? Tinha imaginei gritos? alguma coisa no restaurante, alguma coisa, sabe? Não imaginei, não tinha ideia. Aí eu fiquei uns 15 minutos ainda dentro do meu quarto. Mas tinha Aí eu gritos? As cheguei, pessoas aí estavam gritando? começaram mais estrondos, mais barulho. E aí o que aconteceu? Eu peguei o telefone e estava tentando ligar para o lobby do hotel, ninguém atendia. Aí eu já escutei, sabe, assim, pessoal no corredor. Aí, quando eu tentei ir até o corredor do quarto, né, no corredor para ver, e eu vi que ninguém estava mais atendendo no lobby, na época já era aquela chave eletrônica, né, Uhum. do hotel, e eu resolvi sair e buscar informação pessoalmente para ver o que estava acontecendo. E foi um instinto que me fez sair no momento. E aí, quando eu abri a porta do meu quarto, eu lembro tão bem de tudo isso. São coisas que eu esquecerei. Então, quando eu abri a porta do meu quarto, logo a pessoa que estava num apartamento na frente do meu, e ao mesmo tempo eu abri a porta, vi a pessoa abrindo a porta do quarto dela, pegando o jornal, e o sistema do alarme foi acionado. E dizia, eu jamais vou esquecer essa frase, dizia, mantenham-se em seus quartos, toda a situação está sob controle. Mas como é que pode falar um absurdo desse?
é que na época, Flávio, eram os procedimentos de incêndio, eram os procedimentos que eles tinham, porque ninguém jamais imaginou que uma coisa dessa tão gigantesca fosse um dia acontecer, Então muita sabe? gente morreu por receber essa informação para continuar no quarto. O Meu hotel, o Deus. sistema do alarme. E aí, daí do corredor, a minha vida praticamente mudou completamente. Eu saí apenas do meu quarto com a bolsa que eu tinha usado um dia antes. E a minha sorte, que naquela bolsa tinha meu passaporte, tinha minha carteira, e foi somente com isso que eu saí do meu quarto. Meu Deus. Sim. Olha, E quando você se deu durante. conta que era um atentado terrorista? Ó, eu só dei conta que era um atentado terrorista depois do segundo avião bater, quando eu já estava fora do hotel, Hum. porque enquanto eu ainda estava no hotel foi muito difícil, eu só desconfiei que era algo muito mais sério e que ninguém estava dando informação, a comunicação estava Uhum. muito passa, todo mundo correndo. Aí eu já percebi vários hóspedes correndo pela escadaria, tinham pessoas ainda de pijama, tinham Meu pessoas. Deus. Só que porta do elevador e com outras duas senhoras, uma senhora de cadeirante e uma outra moça, e tinha uma janela panorâmica, todos os andares com sua janela panorâmica, olhando para as torres, para a praça que tinha em as torres, e, enfim. Quando eu me aproximei dessa moça, que eu vi que o elevador estava demorando muito, aí eu vi o pessoal descendo pela escadaria mais continuamente, foi quando eu olhei para a janela e vi pedaços de fogo, pedaços de construção, pedaços de corpos no chão. E aí eu olhei para a moça e falei assim, let's get out of here. E Meu aí Deus. foi que a minha vida completamente, eu saí em busca de informação, em busca de saber o que estava acontecendo. Até então eu não sabia o que estava acontecendo lá fora. Foram momentos assim, foram uns 5, 10 minutos que para mim foi uma eternidade. Porque aí já me empurraram na escadaria do hotel, eu caí, bati minha coluna, Caraca. empurro, pessoas tentando, sabe, sair, porque sabiam que algo muito, muito, muito maior do que a gente imaginava estava acontecendo. Mas até então, Flávio, já, já tinha passado mais de mês, certamente. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Chegamos no hotel, já havia caído na secretaria, já tinha empurrado. Eu nela, uma americana, e foi muito, muito difícil o caminho. E no momento que a gente conseguiu, que os bombeiros começavam a gritar no lobby do hotel, o elevador do hotel explodiu no lobby, aí foi fogo, foi poeira, uma cena assim muito difícil de descrever. Foi bem catastrófico, foi momentos de pânico, e foi aí que os bombeiros começaram a dizer let's get out of here, run, run, corram, corram, não olhe para trás. E assim que nós pisamos para fora do hotel, para fora do local, o segundo avião recém havia colidido com a outra. Você Então, chegou a ver o segundo avião colidindo? só vi na hora que já vi entrar, estava em chama, eu estava dentro todo o Tá tempo. travando um pouquinho. Então, nesse momento, e chegou. Deu uma travadinha aqui, gente. Adriana deu uma travada de leve. Deixa eu ver se voltou. Oi, oi, oi. Tá, melhorou agora? Melhorou. Agora eu acho que tá melhor. Melhorou. E aí, Flávio, no momento que a gente atravessou para fora do hotel, praticamente no meio da rua, foi quando todo mundo estava gritando: It's a second plane, é um segundo avião, é um segundo avião. Foi aí que eu tive a ideia de que aconteceu a primeira vez, o primeiro tremor foi um avião.
E aí foi que eu escutei a primeira vez a palavra hijackers, um ataque terrorista. Meu E Deus. até então, mesmo ouvindo, eu estava num estado de choque tão grande, porque você está ali na frente, você está olhando, você, você não sabe se é real, se é uma cena de filme, se é uma coisa tão chocante, é inacreditável o que eu vi. Eu não sei nem o que falar, porque só o que você passou, só você sabe, só você e quem tava lá. Em algum momento você achou que você ia morrer ali? Ah, sim, mas não naquele momento. Após o segundo avião colidir, que ainda estavam as pessoas se jogando, que estavam os Meu Deus. bombeiros chegando, tentando. Eu fiquei todo aquele momento, todo na frente do hotel, na rua. Era um calor imenso que estava, porque eu acho que da chama, do combustível dos aviões, é, eu sentia que eu estava. Eu só consegui sentir que eu estava chorando, que eu estava. Porque eu passei a mão no meu rosto e senti as lágrimas, porque foi tão natural, foi uma reação a um choque tão grande, o calor, a fumaça. E aí, de repente, os bombeiros começavam, as pessoas começavam a dizer: tá caindo, tá caindo. E aí todo mundo começou a correr para buscar abrigo, para sair da área. E foi quando começou a cair, que caiu o primeiro prédio. E aí eu e essa moça saímos correndo de mãos dadas. Eu, para te dizer, eu não conhecia bem Nova York, eu tinha chegado no dia 8 de setembro. E olha, é irreal o que eu passei. Foram anos que eu me fechei, porque é tão difícil você. Às vezes eu tentava pensar, não, eu não passei isso, mas a realidade era outra, porque eu sofri muitos problemas físicos, emocionais, e isso sempre me trazia uma realidade que eu estava lá, que eu passei, que eu tinha que enfrentar o que eu passei. E foram anos num processo de anos para eu me reabrir ao mundo, para eu abraçar a vida novamente. Eu acredito. E o momento em que eu achei que eu ia morrer foi quando a primeira torre caiu, que aquela fumaça negra subiu e começou praticamente invadindo toda a ilha de Manhattan. Aí já veio, a única coisa que eu lembro foi eu caí novamente, eu fui pisoteada. Aí essa moça que saiu comigo, que estava no mesmo andar do hotel comigo, Uhum. ela me ajudou a me levantar. E nós duas seguimos correndo, e eu lembro tão bem, quando eu olhei à minha direita ou à esquerda, eu vi bombeiros vindo de cabeça baixa, tentando, sabe, sem saber o que iam enfrentar. E isso me marcou, mas o momento que eu achei que eu ia morrer foi quando as duas torres colidiram, que foi um som que é assim também, sabe? E a fumaça que veio engolindo a gente no caminho. Nesse momento, eu e Meu a Deus. minha companheira de fuga, vamos dizer assim, nós caímos no chão e não nos levantamos. Eu lembro tão bem, Flávio, eu tinha uma medalhinha que era da minha avó, que havia falecido aquele ano. Eu segurei aquela medalhinha e pensei, a única coisa que eu pensei assim, que a minha família encontre meu corpo. Meu Deus Já, do céu. aquele momento eu simplesmente achei que, sabe, eu não tinha ideia como que aqueles prédios iam cair. Se iam cair que nem um dominó, se ia Pra vir tudo em frente. cima da gente. Então, eu só segurei, olhei. É uma área no Baixa Manhattan, que eu já estava, onde tinha ferry boats para ir para o outro lado da ilha. Uhum. Eu olhei para o mar e minha família acha meu corpo. Meu Deus do céu. Que horas de horror. Que experiência pesada, né? Muito Nossa, eu tô forte. emocionado aqui com a sua história, porque eu consigo me colocar um pouquinho. Nossa, eu acho que do jeito que eu sou muito medroso. Eu nem sei o que é que eu faria nesse momento. Eu acho que eu ia pensar na minha família também, ia pedir a Deus para tentar escapar. É, Como é que tava? Isso eu não consegui pensar, porque era uma coisa tão forte que eu sabia que eu não ia escapar. Foi o momento em que realmente eu achei a única coisa que eu imaginei, sabe, porque ninguém sabia onde eu estava.
eu imaginando como que eles vão descobrir que eu estou aqui, sabe, que eu consegui sair de lá e que a minha família acha meu corpo. Foi a única coisa, foi o momento que eu achei assim que, pronto, tô indo, né? Quando eu penso nesse atentado, uma das coisas que mais me choca é ter a ideia de ter pessoas se jogando de lá de cima por não poder escapar. Eu achei isso muito forte. Eu era muito pequeno quando eu vi essa cena e eu fiquei com muito medo na hora. Eu fiquei assim assustado de ver. Aí eu fico me pensando o que é que passa na cabeça de uma pessoa que viu isso de perto, vivenciou isso de perto, né? Foram quanto tempo de pânico, assim? Quantas horas durou essa coisa horrível aí? Mas, Mais de uma hora. praticamente mais um. E todo aquele tempo lá, porque eu estava em estado de choque tão grande que eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar, eu não conseguia acreditar que eu estava vendo aquilo. Foi uma das coisas mais chocantes, é você ver o ser humano numa angústia buscando se salvar e sabendo que o fogo estava entrando nos prédios, não podiam descer a escadaria mais. Esse pânico foi uma das coisas que mais me chocaram, que você me perguntou, mas ver o pânico, Flávio, é tão forte quanto ouvir tudo que eu ouvi. As pessoas gritavam por ajuda e você não poder fazer nada. Isso me afetou muito como ser humano. Me afetou Nossa, muito, 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 muito. Eu mudei completamente. Mudei muito. As minhas prioridades, como eu vejo a vida hoje em dia é muito diferente de como eu era. eu acredito. Olha, eu acredito. Chega, eu tô com o coração aqui, assim, ó. Você contando, meu coração tá assim, ó. Me Ai, passando no seu lugar. às vezes eu fico assim, eu hesito um pouco às vezes de falar tudo porque não sinta pena, não sinta pena porque passou. E hoje em dia eu abraço a vida e agradeço a oportunidade de estar aqui. Por anos eu não conseguia agradecer, por anos eu não celebrei meu aniversário, eu me sentia culpada, eu me sentia mal de estar viva. E depois de eu ter passado anos lutando com traumas, com situações que ficaram marcadas para mim como essas, eu descobri que eu tenho mais é que abraçar a vida e abraçar essa oportunidade que Deus me deu de ainda estar aqui. Então, foi uma das razões que eu me senti obrigada a escrever o livro, que as pessoas, sabe, às vezes a gente passa situações do dia a dia que a gente não agradece, não se dá conta de quanto a gente é abençoado, sabe? A vida a gente tem que fazer o melhor possível, o melhor para as outras pessoas ao nosso redor. Verdade. A gente tem que dar sempre o nosso melhor. E uma coisa que eu faço, que minha avó, que também faleceu, me ensinou, é sempre quando você acordar, você agradecer por ter acordado, agradecer pela vida, né? O dom de viver, a gente tá bem, tá com saúde. Às vezes a gente reclama de tanta coisa pequenininha e tem tanta gente passando por coisa muito pior que a gente, né? E a gente não se dá conta, até vivenciar um risco de perder a própria vida. Quando você se deu conta, assim, que, poxa, eu tô salva, em que momento você percebeu, assim, que tava salva, que não ia correr mais risco? Eu nem pensava dessa maneira, na verdade, porque era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que só tá. Eu tava praticamente agindo por reação. As pessoas, os policiais vinham, é, oficiais vinham pela rua, praticamente falavam: vocês têm que sair daqui. Eles posicionavam você para sair da área, porque tava uma loucura. Tinha que chegar bombeiros, tinham que chegar gente para resgatar. E eu fiquei na área, fiquei até abaixo de Manhattan lá, praticamente inteira. Eu perdi a noção de hora. Para onde que eu ia, Flávio? Eu tinha chegado 3 dias antes. Eu não tinha ideia de ir, entendeu? Eu fiquei num estado de choque tão grande que um dos primeiros traumas meus foi eu não tinha nenhum telefone. Eu não lembrava o telefone da minha casa. Acredito.
Então, era um momento assim que que eu praticamente eu estava reagindo de acordo com a situação, saindo do local, indo para lá. Eu não me sentia ainda viva, eu não me sentia salva, porque eu ainda estava em choque, eu não tinha percebido a, o tamanho da situação, entendeu? Eu estava ali, estava vendo, mas era uma coisa que eu ainda estava em choque. Eu Entendi. praticamente fui, depois de horas caminhando, eu fiquei horas zigue-zague, porque primeiro eu não Você estava sabia para só? onde ir. Tinha alguém Ah, contigo? Tinha alguém com você aí no não, seu quarto, sozinha? sozinha. Não, a moça que saiu comigo do mesmo andar do hotel estava comigo. Ela é Entendi. americana, mas ela não era daqui também. Ela era da Califórnia, mas ela já tinha vindo a Nova York. Tinha família aqui em New Jersey, que é um estado bem pertinho. Então, ela me perguntou para onde que você vai, né? Aí que a gente começou a conversar. Ela disse o nome dela, eu disse o meu. Eu expliquei para ela, eu sou do Brasil. Ela falou assim, oh my God, sabe? A reação foi, eu vou ficar com você, ela falou para mim. A gente é amiga até hoje. Era Ela, isso que eu ia perguntar nossa, agora. Vocês têm contato ainda? temos. Por exemplo, a gente se falou 3 dias atrás, nos agradecemos, né, da ajuda de uma para outra, mas ela se fechou muito no mundo. Ela teve uma reação diferente da minha. Cada pessoa é uma reação diferente, né, Flávio? Hum. Ela, ela teve ela nos momentos, primeiros anos, nos primeiros momentos, ela começou a reagir bem, mas ela evitava falar do assunto, a gente se trocava e-mails. Quando eu vim para cá novamente, ela ainda estava na Califórnia, mas depois do terceiro ano, Uhum. ela pirou. Lá, ela realmente, ela entendeu o que ela passou, ela começou a ter problemas respiratórios também, e aí ela teve que ser internada porque foi quando nela surgiu os distúrbios traumáticos, né? Uhum. Então ela se ficou muito por mundo por anos. Depois ela totalmente, como eu e muitos que eu conheço, mudou completamente a profissão. São muitas coisas, muitos traumas. Uma live bem mais profunda para falar disso, mas a gente ainda se fala assim, não continuamente, mas estamos em contato. Que bom. Deixa eu te perguntar outra coisa. Como foi que você conseguiu superar tudo isso, assim? Porque, assim, eu acho que Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Hoje, agora há pouco você falou para mim que estava ajudando familiares de pessoas, né, que sofreu aí o atentado. Então, você até hoje você ainda está ligada nisso. Você está tentando fazer o bem de qualquer forma. Você todo ano participa disso, né? Tem como você contar um pouquinho dessa experiência? Do que é que você Sim, faz aí? e após anos, logo após, em momentos de busca de familiares, busca de outros sobreviventes, eu estava buscando uma pessoa, Flávio, eu comento isso no livro, eu não quero dar um spoiler Escolha. muito grande. Tá. 10 anos, eu nunca mais fui a mesma, desde que eu saí daquele andar, daquele hotel. Quando aquela cadeirante ficou esperando o elevador, a culpa de ter deixado alguém para trás, para mim, foi insuportável por anos. Eu me culpei, eu fui atrás dessa mulher sem ter ideia por onde começar. A única coisa que eu sabia, que estava no sexto andar, que estava no hotel. Então, por anos eu procurei essa senhora. Para mim, eu precisava ter uma consciência livre de que ela se salvou, de que ela saiu de lá. Quando eu cheguei no lobby do hotel, muito ajuda as pessoas, falava para os bombeiros que tinha alguém de cadeira de roda no lugares dela e descobri Conseguiu que ela achar? sim foi. Cortou um pouquinho. Então, Você conseguiu achar ela? quando eu encontrei família dela, Hum, foi quando eu realmente comecei a superar muita coisa que eu tinha dentro, principalmente minhas culpas que eu tinha. Eu me sentia culpada, eu sabia que eu era bem magrinha, eu estava
Mas você não teve culpa nenhuma Só de nada, né? Você sabe disso. eu tinha 28 anos, mas a cabeça da gente, né? É, eu falei para ela, falei, a gente vai buscar ajuda. E eu, quando cheguei no lobby, já estava um caos. Quando o elevador do hotel explodiu, do World Trade Center explodiu, porque as duas torres eram conectadas com o hotel. Uhum. Então, você tinha entrada pelas torres através do hotel, no lobby do hotel. Então, quando aquele elevador despencou, foi caos, foi fogo, foi poeira. E ali eu já não encontrava mais nenhum funcionário do hotel. A única pessoa que eu agarrei foi um bombeiro ou um policial, não lembro, um fardado, né? E eu pedi, pelo amor de Deus, tem uma cadeirante no sexto andar que precisa de ajuda. E eu me fiz entender bem, e foi quando eles falaram run, 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 né? Corra, corra e não olhe para trás. Mas eu nunca tive sossego, nunca tive uma. Eu sei que eu não poderia ter descido ela, não, os elevadores não funcionavam, não havia rampa no hotel, eram só escadas, né? Então teria sido impossível. Se eu conseguisse com mais outra pessoa, a gente teria machucado aquela senhora no caminho das escadarias. Então, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, foi um trauma enorme para mim. Não ter podido ajudar aquela senhora. 10 anos depois de muita busca, muitas frustrações, eu encontrei a família dela através de um dos grupos que eu pertenço até hoje, que são de sobreviventes do hotel. Tem um Descobri grupo? Vocês têm um grupo? temos grupos organizados, sobreviventes do hotel, tem sobreviventes dos bombeiros. Toda essa reunião, esses últimos 2 dias, eu tenho estado. Esse é o primeiro ano que a gente não se reúne Por conta do Covid, presencialmente né? pelo Covid, porque todos nós somos high risk, somos um grupo alto de risco. Eu tenho um tipo de asma com heavy metals, que é uma das razões que eu não estou em Nova York, eu ano passado, esse é o primeiro ano, depois de tantos anos, que eu não passo 11 de setembro em Nova York, devido à minha saúde. E vários problemas que os sobreviventes enfrentam de saúde depois de 11 de setembro. Pra você ter uma ideia, Flávio, o número de vítimas após o World Trade Center, hoje em dia já é maior do que 4 pessoas só dos problemas respiratórios e tipos diferentes de câncer que se desenrolam, né? Que se aparecem no decorrer dos anos. É complicado, viu? Meu Deus. Mas, amiga, você é uma guerreira. Você é uma vitoriosa. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, né? Você é uma pessoa que você passa força para as pessoas, passa. Eu tô me sentindo aqui muito mais forte ouvindo você falar aí sobre o que você passou. E eu quero saber uma coisa, como foi assim a ideia de escrever o teu livro? Foi quando eu comecei a superar os traumas. Foi quando eu passei por Além das um problema chamas, né? O nome do livro, gente. Além das chamas. Você pode encontrar esse livro. Onde é que a gente pode encontrar aqui no Brasil? na Saraiva, por online, por isso não tem mais nas livrarias. O ano passado esgotou e com a pandemia a editora está assim super atrasada. No e-book está disponível no Amazon e também a versão impressa pela Saraiva. Você Olha pode aí, gente. encontrar. Ou no Mercado Livre também. Além das explosões. Tá, gente? Pesquisem aí. É um livro que vale a pena você ter em casa. Dessa pessoa aqui, essa fada maravilhosa. Eu quero que você fale pra mim, amiga, como foi essa ideia de escrever o livro, tá? Foi quando você A ideia, superou. a ideia de escrever o livro foi praticamente no mesmo ano que aconteceu tudo. Eu tive que foi um anjo para mim, praticamente, eu chamo. É um paizão, que foi o vice-cônsul brasileiro. Na época, ele, logo no dia seguinte, né, que a minha família tentou se comunicar com o consulado, o meu chefe, todo mundo, e aí eles descobriram um hotel onde que eu consegui finalmente passar aquela primeira noite.
eu estava mega machucada. Eu te falei que eu caí na escadaria do hotel, depois pisoteada, quando todo mundo saiu correndo pelas ruas em busca de sair da área. Eu fui pisoteada várias vezes. Eu quebrei um dente da frente. Quando eu bati com a boca, com a cabeça no chão, eu quebrei o dente da frente. Eu tive 2 costelas trincadas por anos, que eu tive problema na coluna. E, enfim, eu nem vou falar muito dos meus problemas de saúde, porque eu agradeço tanto de estar viva, que tudo que eu tenho eu trato de enfrentar com a maior força que eu possa ter, entendeu? Mas eu tive esses problemas e no dia seguinte, o vice-cônsul brasileiro teve no hotel onde eu estava e falou assim, não, você é tal. A buscar ajuda e ver o que está acontecendo Deu uma travada. com você. Eu tremia, enfim, eu só percebi de marca roxa tinha no meu corpo quando eu tomei meu primeiro banho. Acho que melhorou agora, né? Ah, eu acho que ela caiu, gente. Vou colocar ela aqui novamente, tá? Olha, é emocionante. Eu tô com o coração aqui na mão, viu? Com o relato. Gente, é isso aí. Oh, Oi, caiu, voltou ao normal agora, graças a Deus. Olha, eu tô ansioso para receber esse teu livro. Eu vou devorar ele, eu acho que em uma semana, gente. E eu vou sortear um livro aí também para os meus seguidores, tá? Vou postar uma foto do livro lá no meu feed, fazer uma promoçãozinha para as pessoas curtirem e seguir o seu Instagram. E aí eu vou fazer um sorteio dentro do meu Instagram para sortear aí um livro para alguém aí ter essa leitura fantástica. Olha, eu preciso saber. Como é que é hoje em dia você passar por lá? Você passa por lá ou você não quer contato com o local? Você tem dificuldade em passar por lá pela experiência que você passou? Como é que é? demorou anos para eu voltar assim realmente a passar por lá. Eu logo após eu voltei para o Brasil. 10 dias após o que aconteceu, quando os voos começaram a abrir, eu voltei para o Brasil. E quando eu retornei novamente para Nova York, eu tive que passar, porque é uma área muito popular, mas eu sempre tentava passar de cabeça baixa ou evitar, ou olhar. Mas após eu comecei a passar, cada vez que eu passo por lá, eu sinto um peso tão enorme nas costas. Para mim, que presenciei tudo aquilo, ainda ter estado lá naquele momento, eu sinto, me afeta de maneira diferente. Mas eu ainda não consegui subir no Frida Tower. Eu fui convidada para a inauguração, mas na torre eu ainda não subi. No museu, como você sabe, eu doei a chave do hotel, que por anos o museu, quando estavam construindo, me procurava. Aí eu aceitei, eu sou a única brasileira que tem itens no museu, que foi a chave e o meu passaporte do Brasil da época, que eu tive que ter autorização de Brasília para doar, porque como é um documento oficial do Brasil, mesmo sendo teu, você doando para o museu, você dá todas as informações pessoais e do país, né? Então eu tive que esperar uma autorização de Brasília para poder doar meu passaporte da época. E aí eu fiz uma narração da minha história de sobrevivência da saída minha do hotel, tanto em inglês como em português. Então, quem um dia vier visitar Nova York, for ao museu de 11 de setembro, vai ver as minhas informações lá também. Amiga, eu pretendo ir aí em Nova York daqui a 2 anos. Olha, se você estiver por aí, eu vou levar uns presentinhos para você, tá? Você vai Pode estar por trazer. aí em 2022? E a gente vai visitar o museu juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Vai ser um prazer
conhecer você pessoalmente, dar um abraço bem apertado. Agora não pode E dar outra, abraço por causa da pandemia, mas daqui a 2 anos vai poder. Deu uma pequena travada Deus novamente. quiser. Tá quase acabando, mas deu uma travadinha ainda aqui. Agora melhorou. Olha, eu tenho mais uma pergunta para fazer. Eu, Deu uma eu travada. sei que já está quase no. Tá me Tá, ouvindo bem agora? tô. Tá travada a tua imagem. Agora voltou. Agora Tô te melhorou. ouvindo. Olha, me conta como é Ouvindo. que é as homenagens. É todo dia 11 de setembro. O que é que vai ter amanhã? O que é que vão fazer amanhã? Vai ter alguma coisa amanhã? Tô visitada pela prefeitura, pelas comunidades que eu faço parte dos grupos, de ler o nome dos 4 brasileiros que faleceram. Os 4 oficiais, né, que registrado que estavam lá, que estavam trabalhando no prédio. Eu ia ler o nome esse ano pela primeira vez. Mas aí veio a pandemia, mudaram totalmente todos os planos. Amanhã ainda vai haver leitura dos nomes, mas de maneira diferente. Outros eventos, o museu vai estar aberto só para as famílias e em números assim pequenos. 50 pessoas entram primeiro, tem meia hora, 40 minutos, sai, entra outro grupo de pessoas. Tudo mudou com a pandemia, Flávio. Todo o país está com diferentes protocolos, diferentes maneiras de atender o público, mas tem a visita virtual no museu de 11 de setembro, do link, como vocês podem Por fazer essa favor. visita. Mas amanhã vai estar aberto somente para familiares e sobreviventes. Olha, falando ainda em pandemia, me conta como é que tá aí hoje a questão da pandemia, mudando um pouquinho do assunto. Aqui no Brasil, a galera tá muito sem noção ainda, tem muita gente saindo sem máscara, os bares estão lotados, você acredita? Que tá todo mundo tomando uma cervejinha como se tivesse a vacina aí, já rodando, todo mundo, geral vacinadão. O Brasil, infelizmente, tá assim. É Infelizmente, com muito, muita tristeza que eu te falo. Como é que é, tá por aí? é muito triste saber disso. Eu tenho acompanhado também algumas redes sociais e vejo que é muito triste como muitas pessoas estão enfrentando, não estão levando Não tá, assim não muito tô sério. levando a sério. A gente já viu que é muito difícil a recuperação. Inclusive, a gente está com 2 bombeiros sobreviventes há 3 meses se tratando, porque como a gente já tem problema respiratório, a recuperação ainda é mais lenta. Então, Então vocês dependendo, são zona de risco já. a gente já está em grupo de risco, né? Então, 2 pessoas que contraíram, pelo menos até agora foram só 2, graças a Deus, que todo mundo aqui, as pessoas estão levando a sério. Eu estou fazendo curso na universidade, a gente ainda está só em aula virtual. Eu acho que vai começar a abrir uma vez por semana a aula presencial para o final do ano. Está todo mundo hesitante, porque sabe que agora está chegando outono e inverno aqui. A gente ainda não sabe como vai ser a reação, como vai ser, se vai haver uma próxima onda de infecção. Então, está todo mundo ainda muito. Tem alguns estados, claro, que não estão levando a sério, que não estão. E é triste, né? Porque a gente perdeu É triste. tantas pessoas nessa pandemia. Eu fiz uma live há uns meses atrás com a Monja Coen. Não sei se você conhece quem é. Ela falou uma coisa que é verdade. Tá junto é desamor. É falta de amor, né? A gente tá querendo sair, tá querendo se encontrar, tá querendo aglomerar, porque é um ato egoísta. A gente tá curtindo ali, mas se Deus o livre pegar, pode passar para outras pessoas, né? Então, é uma questão de consciência e de respeito, né? Que infelizmente aqui no Brasil não tá tendo. É com muita tristeza que eu digo, não tá tendo. Aqui tá um caos, um Eu caos estou e sabendo só lá em sobe. Curitiba, também no Paraná, tá difícil a situação, tá muito difícil. Eu acho que aí a gente tem que fazer a nossa parte, sabe, Flávio? É. Como uma mensagem que eu quero deixar aqui agora, que a gente já está terminando a live,
a razão de eu ter escrito o livro é o meu amor à vida, demonstrar que tudo que eu passei, inclusive eu descrevo alguns dos traumas, eu descrevo como foi difícil, principalmente estar sozinha em outro país, passar por tudo isso, porque foi a minha opção de voltar para cá, e também comento da onde eu venho, por que eu vim, o que aconteceu pós, né? Mas principalmente foi para agradecer a vida. Foi o meu presente à vida poder escrever e descrever tudo que eu passei, mas que hoje eu abraço a vida novamente. Essa é a minha mensagem do livro. A minha intenção não é que as pessoas fiquem tristes, não é. Claro que vai haver partes que eu descrevi como eu falaria, né? E bem honesta, mas a intenção não é fazer ninguém triste, mas sim demonstrar que através de tudo que eu passei, de tudo que outras pessoas estão passando, ainda a gente tem força para abraçar a vida. E a vida é algo muito importante, ainda mais agora, Setembro Amarelo, eu sempre falo muito, muito que a gente não está sozinho. Eu acho que... E a mensagem também que hoje eu queria deixar para todo mundo que está te ouvindo, para todos os teus seguidores, que é uma, né? Que eu estou presenciando tanta coisa linda, né? Ter sobrevivido, presenciando tantos movimentos lindos, feministas, contra diferentes ações. É muito bonito ver isso, a força jovem, a força que a gente tem de se unir, mas também a força da empatia, de ouvir cada causa, de a gente ter simpatia com o próximo, sempre pensar no próximo. Eu acho que essa é uma das mensagens que eu gostaria de dizer a todos, que nesse momento tão difícil, momento de pandemia, momento em que a gente está se abrindo e se formando tantas próximo, de ouvir mais antes de julgar. A mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Deu uma travadinha agora, mas acho que tá normal. Tá me ouvindo bem agora? Tá me ouvindo? Tá? É um livro de superação, né? É um livro de superação, onde você terminar de ler, você vai começar a agradecer mais pela vida e tentar dar o seu melhor. Adriana, eu estou muito feliz de ter tido essa live com você. Muito obrigado mais uma vez por você ter topado. Você escutou a mensagem que eu deixei ou travou? Escutei, só o finalzinho que travou quando você estava encerrando, mas eu escutei sim a mensagem de superação. Olha corações aí pra gente, Flávio, que maravilha. Muitos corações. Você merece todo o amor do mundo. Eu estou falando com você aqui. Eu queria, antes de encerrar essa live, dar um abraço em você. Se sinta abraçado. Um beijo. Se sinta abraçada também. Muito obrigado, tá? Vou ficar esperando seu livro ansiosamente. E assim que eu terminar de ler, eu vou falar pra você. Adriana, amei. Eu tenho certeza que eu vou amar mesmo. Foi muito bom saber um pouquinho dessa tua experiência. Quero para irmos no museu juntos. E eu vou aí, viu? Em Nova York lhe ver. Quando eu chegar por aí, eu lhe falo. Venha, vamos Cortou um pouquinho. Juntos. Deu uma travadinha. Ah, caiu, gente. Mas é isso, eu tô aqui com o coração quentinho depois dessa live tão emocionante. Uma live muito emocionante, gente. Que pessoa incrível, que mulher guerreira, que superação, né? Então é isso, a mensagem que eu recebi dessa live é que não importa o problema que a gente tá passando. Se você ter fé, você vai poder fazer, através desse problema, você ser uma pessoa melhor, você conseguir superar isso. A Adriana é maravilhosa. Estou muito feliz de ter tido essa live com ela. Espero que vocês tenham gostado também. A internet não ajudou muito, ficou travando um pouquinho, mas deu para, no contexto geral, deu para a gente fazer uma entrevista bem bacana e bem informativa sobre essa data. Amanhã vai fazer 19 anos que esse atentado terrorista aconteceu. E as pessoas aí têm que... Hoje estamos passando por essa pandemia, então, gente, vamos
dar o nosso melhor, né? Porque a vida passa assim. Então, se você puder ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais gentil, seja sem pensar